Onde você se vê daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos? Provavelmente você já escutou essa pergunta numa entrevista de RH, num coaching ou até num vídeo no YouTube. Mas você já parou para pensar que é difícil? Parece uma pergunta simples, mas é difícil responder. É que seu cérebro não sabe que é sobre você. Se você nunca conseguiu responder isso com muita clareza, e sim copiar do ChatGPT ou de algum outro site, este podcast é para você. Aloha, sejam muito bem-vindos ao podcast Onda Quântica. Eu sou Selva Salerno, trazendo episódios sobre o eu do futuro. Hoje eu quero responder essa questão que é mais focada para entrevistas de profissão ou até para você mesmo que está tentando se resolver na vida, tentando encontrar um propósito, tentando encontrar alguma coisa que faça sentido, mas que ainda você não chegou lá. Então, deixa eu te falar, não é você, é o seu cérebro. A importância de entender o que é o eu do futuro, falar do eu do futuro, não é papo místico, nem futurismo vazio, nem nada nesse estilo. É falar sobre identidade, é falar sobre neuroplasticidade, comportamento e principalmente tomada de decisão. O eu do futuro é uma versão projetada de você, que serve como bússola para guiar o presente. Até, obviamente, aquilo que você quer ser, quer se tornar, quer fazer, né? Ele influencia decisões que você toma ou que você evita de tomar, porque você não tomar nenhuma decisão também é fazer uma escolha, né? Então, eu tenho uma escolha entre A e B. Se eu não fizer nada, é uma escolha. Riscos que você tem medo ou não, que você deve aceitar correr, investimentos que você faz de si e os tipos de oportunidade que você reconhece ou também que você ignora. Quanto mais consciente for essa versão projetada, mais coerente se torna o caminho dela. Sem clareza sobre quem você quer ser, você vive num mundo ou numa realidade aleatória. Você repete ciclos, você sempre faz a mesma coisa. Muda de caminho toda semana, mas vive apagando incêndio no presente. Por quê? Porque você não tem planejamento. E o planejamento não se trata somente de quem eu posso ou o que eu posso fazer, mas sim de quem você quer se tornar. Mas, Selva, por que o cérebro não reconhece isso? Bom, a resposta, obviamente, está na neurociência. Estudos de Hal Hertfield, professor da UCLA, da UCLA, né, demonstram que, ao pensarmos em nós mesmos no futuro, o cérebro ativa áreas semelhantes a quando nós pensamos em algum desconhecido, em pessoas estranhas. Ou seja, o seu eu do futuro, pelo seu cérebro, é tratado como alguém distante, alguém que ele não reconhece. Isso explica por que você procrastina, começa algo empolgado, empolgada e larga na terceira semana, não chega nem na metade do projeto, ou então nem na metade da introdução desse projeto. Evita tomar decisões que claramente seriam boas a longo prazo. É como se o seu cérebro dissesse o seguinte: fazer isso agora, para aquela pessoa que está lá, eu nem sei quem é, eu nem conheço. Esse efeito é um amplificado por outro mecanismo, o viés da gratificação imediata. O cérebro, ele gosta de sobrevivência. Ele não quer o seu sucesso. Ele quer sobreviver. Então, ele procura estar do mesmo jeito que sempre esteve. Então, o cérebro humano, ele foi moldado para isso, não planejar. Por quê? Porque você consome muita energia e nós preferimos recompensas pequenas agora do que grandes conquistas depois. Então você escolhe o sofá, o seu seriado, ao invés do seu projeto. O medo no lugar do movimento. Mas, atenção, esse desconhecimento pode ser modulado sim, tá? A boa notícia é que existe uma saída. É como trazer isso ao consciente. Âncoras para se reconhecer. Para o cérebro, tudo é repetitivo. Ele precisa ser repetitivo para ele fixar, visualizado e principalmente emocionalmente carregado. E tudo isso se torna familiar. Quando se torna familiar, ele entende que isso é seguro. A ideia é fazer com que o seu eu do futuro pare de parecer um estranho e comece a habitar seu tempo de reconhecimento interno. Mas atenção, esse desconhecimento pode ser modulado. A boa notícia
é que existe saída. Como trazer isso ao teu consciente? Para o cérebro, tudo é repetido, tudo é visualizado, tudo é emocionalmente carregado para se tornar familiar. A ideia de fazer com que o eu do futuro pare de parecer um estranho e comece a habitar o seu campo, né, de reconhecimento interno, precisa de mudança. Se você não tiver essa mudança, nada disso vai acontecer. Então, o que você pode fazer para projetar esse eu do futuro daqui a 5, 10, 15 anos? Então, primeiro, visualização ativa sem contexto sensorial. Não basta imaginar em eu milionária em Dubai, porque você nunca passou por isso. O cérebro precisa de contexto emocional e sensorial. Imagine onde você está, com quem, como se sente, o que vê, ouve, cheira. Quanto mais detalhes for, mais fácil o cérebro interpreta isso como familiar. Em outras palavras, se você colocar um contexto de Dubai, mesmo que você não conheça, situações, experiências, principalmente sensoriais, que você já viveu, como por exemplo, um cheiro de um café, que você já sabe o que é, cheiro de uma torta de maçã, ou um cheiro da maresia, enfim, se você trouxer coisas que você conhece nesse contexto, você sim vai conseguir se visualizar daqui a 5, 10, 15 anos em Dubai, milionária, rica, como deve ser. Registro simbólico, né? Crie um símbolo que represente esse seu eu do futuro, uma imagem, uma palavra, a gente chama de âncora isso na hipnose, tá? Uma frase, um som, e use esse símbolo no dia a dia para ancorar decisões. Essa escolha te aproxima ou te afasta do que isso representa. Então, quanto mais familiar for aquilo para o seu cérebro, tanto melhor você consegue projetar esse eu do futuro. Atos microcoerentes. Não adianta querer mudar a vida do dia para a noite. Não adianta. Comece sendo aos poucos, hoje, em pequena escala, em quem você diz querer ser, ok? Se o seu eu do futuro lê mais, leia 2 páginas hoje. Amanhã você lê 3, depois lê 4 e assim sucessivamente. Se ele tem uma boa saúde, uma boa forma, então faça caminhadas, faça exercícios físicos, se alimente de forma correta. Então passe a ser quem você diz que vai ser. O cérebro precisa de repetição com sentido, não de promessas vazias. Promessas vazias não adianta. Até de intenção, de boas intenções, a gente sabe o que segue depois no ditado. Né? Responder porque tem clareza e não porque você colocou no chat GPT. Você não precisa mais dar aquela resposta automática, enlatada. Né? Me vejo numa posição de liderança, quero crescer na empresa. Não existe nada disso. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus, seja um pouco mais criativo, né? Então, respostas que qualquer IA já aprendeu a escrever, mas que você não encarnou como identidade. Então, a diferença entre responder por clareza e responder por obrigação está principalmente na autenticidade das suas palavras. Quando você acessa seu eu do futuro de verdade, com intimidade, com emoção, né, de forma simbólica, você responde a essa pergunta com confiança, com propósito e com direção. E mais, a sua postura já responde por si só. Então, saber o que você quer demanda, sim, postura, demanda ação. E agora, o caminho aberto, obviamente, RH nenhum resiste a uma pessoa que não copia planos, mas que vive a clareza com intenção, que sabe o que quer, que traz para cada resposta, obviamente, autenticidade. E se você ainda tem medo, mas quer conhecer esse eu que está lá no futuro, fazer com que o seu cérebro tenha todas essas respostas e ative processos não só de reconhecimento, mas sim de comunicação com esse eu que está aí dentro de você e que está se formando daqui a 5, 10, 15 anos. Então, se você quer saber mais como tudo isso funciona dentro do teu cérebro, deixa eu te convidar para a jornada sensório. Nessa jornada, eu só não te explico o que é o eu do futuro, como eu trago toda a mudança de hábitos, tudo baseado na neurociência, como deve ser. Meu nome é Selva Salerno, gratidão por você estar aqui nesse podcast e a gente volta a se encontrar em breve. Beijo no coração, aloha, até lá!